Irmãos, não sei quantos sabem, mas nós estamos numa série sobre obras. E essa série de mensagens, ela entrou a calhar porque nós estamos literalmente em obras aqui na igreja, né? Nós estamos com uma obra bem grande acontecendo no nosso templo, já faz um tempo, estamos na reta final, em nome de Jesus, esperamos que seja uma reta mais rápida e curta, em nome de Jesus, tudo certo. Mas nós aproveitamos esse momento que nós estamos vivendo para falarmos e conversarmos a respeito daquilo que a Bíblia tem para nós quando nós pensamos sobre obras, estarmos em obras ou em obras. E o nosso tema é esse, né? Obras. E o nosso texto, ele está Filipenses, no capítulo 1, que diz assim: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele vai terminar. Mas eu gostaria de perguntar para você, porque todos nós, quem já passou por essa experiência, ou passa, começar uma obra, ou começar uma reforma, nós sabemos que tem vários elementos durante esse processo que são fundamentais e são difíceis de você ter que decidir. Um deles é qual é o tipo de material que você vai usar para cada etapa dessa reforma, não é? Ele é sempre difícil. Primeiro porque você sempre tem um ideal do que você gostaria e aquilo que está no seu orçamento da obra, né? Aquilo que você viu na internet que ficaria maravilhoso e aquilo que talvez é adaptável e tem para comprar e tem grande quantidade. Então a gente sempre fica nessa agora quando você precisa escolher o material que você vai usar. Que tipo de material que você vai usar? Você tem material de primeira, de segunda, terceira, quarta, quinta e 10ª qualidade. E escolher esse material sempre é uma tarefa muito difícil. E que todos nós sempre gostaríamos de escolher o melhor, não é? Não é assim? Você sempre gostaria de poder escolher e sempre ter o melhor material. E é sempre difícil, porque tem coisas que nós precisamos escolher durante esse processo que às vezes nós nem sabíamos que deveria ou que devem ser da forma que ele precisava. Exemplo, eu já falei, mostrei um tempo atrás, a imagem de um capacitor que nós tínhamos dentro do nosso forro da igreja e o quanto o nosso forro ele era altamente inflamável. Sim ou não, Fernando? Só dá um joinha aí, né? Como ele era altamente inflamável. E como Deus nos livrou de que algo pior acontecesse durante esse tempo. Mas agora você colocar um forro novo, que é o que nós fizemos, a gente nem sabia que ele precisa ser um material acústico, porque a igreja tem caixa de som e alto-falante, mas ele também precisa ser acústico e também precisa ser anti-chamas, né? Porque os bombeiros precisam aprovar e ele tem que ser anti-chamas. Quando foi pintar esse salão aqui, essas tesouras e o verniz desse forro, ele precisava ser de uma tinta especial anti-chamas. Porque senão o bombeiro não aprova o funcionamento desse salão e nem do nosso salão ali grande. E quem ia pensar que trocar um forro da igreja tinha tanto detalhe assim, ou que você fazer uma pintura dentro de um salão, você precisa pensar até se aquela tinta ela é adequada ou não. Então, escolher o material que é necessário, ele sempre é um desafio, porque ele tem o que é necessário, o que você gostaria e o que cabe no seu orçamento. Então, converger com tudo isso dar certo, nem sempre é uma tarefa fácil, né? Para quem já teve que fazer reformas. E fora os imprevistos que acontecem. Mas eu gostaria de perguntar para você que está aqui hoje, você que talvez tenha consciência de que ele é um versículo que diz a respeito na minha e na sua vida. Que nós temos a verdade, a clareza de que aquele que começou uma boa obra em nós, ele é fiel para terminar. Então, ou seja, todos nós, e pegando aqui a frase da mensagem do pastor Luciano, nós somos uma obra-prima, mas uma obra em andamento. Você que entende que você é uma obra-prima por ser feito pelas mãos do nosso Criador, mas ainda é uma obra em andamento, quais seriam os materiais que você escolheria para a sua vida e compor a sua reforma pessoal?
que tipo de telhado você colocaria sobre a sua cabeça? Talvez você falaria, não, meu telhado aqui eu vou trocar para uma outra cor, eu quero ter o cabelo da cor do Joseph, da Zof e do Kelvin, quero ter o cabelo vermelho. Ele fala, não, eu sou loiro demais, eu não quero ter o cabelo loiro, eu quero ter um cabelo preto. Que telhado, né? Pensando fisicamente, você pode pensar essas coisas, né? E hoje a gente já vai mexendo em algumas coisas que dá. Mas na sua vida, quais são os materiais que você colocaria, ou pensando que você tem uma obra para fazer, que tipo de material que você entende que você precisa trocar já? O forro da igreja não era uma opção. Se nós podíamos escolher que ele fosse ou não fosse anti-chama, é uma determinação de legislação para o funcionamento de espaço que tem ajuntamento de pessoas. Precisa ser dessa forma, ponto. Na sua vida, o que você mudaria em você? Alguns de nós não temos e não queremos nem buscar ter a compreensão que nós precisamos mudar algo nas nossas vidas. Porque, afinal de contas, você é tão perfeito e a sua história de vida é tão completa que você não precisa mudar nada. Mas será que a maior legislação que nós temos não diz que eu e você precisamos mudar algo nas nossas vidas já? Será que ao abrir o nosso principal e fundamental e essencial guia de vida, eu não vou encontrar aqui que, opa, o meu forro é inflamável. O meu cano, o encanamento, a hidráulica aqui não está legal. A elétrica não está legal. O fundamento não está legal. Mas eu quero que você abra Filipenses capítulo 2 comigo, que a carta de Filipenses ela é incrível, toda a Bíblia é incrível, mas a carta de Filipenses nós temos Paulo escrevendo aqui para a igreja de Filipe, e Paulo está colocando algumas coisas fundamentais para essa igreja. Paulo está no final da sua vida, né? Paulo aqui ele já não é mais, não está no seu final, como nós falamos da carta de 2 Timóteo, mas Paulo aqui na carta de Filipenses ele já não é mais aquele Paulo do início das viagens. Ele já está agora aqui falando com alguns evangelistas, com algumas pessoas, com a igreja. E Paulo ali no capítulo 2, no capítulo 1, ele sempre dá a saudação. É uma característica que nós vemos nas cartas de Paulo. Ele sempre começa dando uma saudação à igreja, e aí depois ele começa a chamar a igreja para uma exortação. E às vezes você vai até ver Paulo se referindo assim, se há alguma exortação de amor, se há algo bom nisso, pense nisso, levem isso. E Paulo, lá no primeiro capítulo, ele já deixa esse versículo para nós, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Que Deus é fiel para terminar. Então, não se esqueça disso. Deus é fiel para terminar. Quem começou essa obra na sua vida não foi você, não foi um empreiteiro, não foi um engenheiro, não foi um arquiteto. Quem começou essa obra em sua vida foi o próprio Deus que te fez. Mas aqui no capítulo 2, Paulo diz o seguinte, acompanha comigo. Filipenses capítulo 2, ele diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem aos outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas cuide também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e tendo-o encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém?
Isso aqui é uma apresentação do Evangelho de Cristo Jesus. Isso aqui é maravilhoso, porque a gente entende aqui o que Jesus veio fazer por nós. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque aqui nós temos Paulo ele fazendo uma descrição que é bem confrontativa, tem o mesmo modo de pensar, nada faça por ambição, por egoísmo ou por vaidade, considere os outros melhor do que você. E ele coloca essa provocação para a igreja e depois ele diz o porquê que ele está nos chamando para ter essa atitude. Porque ele fala assim, nada façam por vaidade, não se apeguem a essas coisas, por quê? Porque Jesus, e aí ele começa essa construção do que Jesus fez. Porque Jesus, sendo Deus, não considerou que ser Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Então, irmãos, percebe que a maior obra para nós, de Cristo Jesus, o plano, a missão que a Trindade sonhou de nos reconciliar com Ele, teve um processo de se esvaziar-se. Todo mundo que sai em missão ou que precisa fazer uma obra, você pensa em quais os elementos que você precisa trazer para que essa obra seja perfeita, seja completa, para que ela tenha uma boa estrutura, para que a parede seja bem alinhada, para que a mão de obra seja uma mão de obra qualificada, para que aquilo fique bom, para que não seja que, eu não sei quantos já visitaram periferias de São Paulo, Rio de Janeiro, que tem os morros, né? Eu estou falando daquilo que eu vi a minha vida, irmãos, então não é uma crítica, é uma constatação. Se você vai lá, você fica surpreso como a rapaziada ali tem uma criatividade de engenharia e arquitetura que nenhuma faculdade ensina. Porque é uma coluna passando para cá, outra para cá, o do vizinho vira sua sacada, que vira janela e pendurado, e não, fica tranquilo que isso aqui a gente arruma no reboco e a curva vai fazendo, né? E você vai vendo cada obra de arte assim que você não consegue imaginar como tiveram a criatividade para fazer aquilo. Então, a mão de obra qualificada e pensar no projeto a longo prazo, ele é muito importante, não é? Você imagina Jesus se colocando para sair do céu, pensa comigo aqui, isso aqui é uma ilustração, isso aqui não está na Bíblia. Imagina Jesus acabou de conversar, filho do Espírito Santo, Jesus, você deve se encarnar. Tá bom, eu vou me encarnar. Estou indo agora, Maria está ali com dores de parto, vou me encarnar. Assumir a figura de homem. Ao se encarnar, fala assim, tá bom, o que você vai levar? O que você vai colocar agora aqui na sua bagagem, o que você vai trazer de material para você cumprir essa missão redentora do universo, da criação? O que você está levando? O que você vai colocar? Quais são as habilidades que você precisa ter? Você imagina Jesus que ficou jejuando no deserto. Se ele tivesse a capacidade, né? Como se ele sendo Deus não podia não ter. E ele é eterno. De navegação que nós temos hoje, de se localizar. Talvez o tempo que Jesus ficou no deserto, ele ia conseguir encontrar água bem mais rápido, né? Então talvez ele ia querer levar vou levar a tecnologia de 3.000 anos para frente, porque vai ser último para mim no deserto. A tecnologia que eles vão ter mais para frente, eu vou levar agora, Deus. Talvez Jesus ia levar isso. Talvez ele ia levar essa capacidade de se locomover no deserto. Talvez ele ia levar a capacidade de gerar energia e de ter luz, porque afinal de contas eles ficavam no escuro, não existia refrigeração. O que será que Jesus ia levar? O que eu e você, nós iríamos levar para essa grande obra? E sabe o que Cristo faz sendo Deus? Dá uma olhada com o texto para mim, junto comigo. No versículo 6, que embora sendo Deus e indo para a sua obra de vida, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Jesus, na sua maior missão, na sua principal obra, o que Jesus mostra para nós é que
não são as suas habilidades, não é a sua capacidade de escolher se é tijolo ou bloco que vai determinar que a sua obra será completa, maravilhosa e bem-sucedida, mas é a sua capacidade de esvaziar-se. Porque essa obra, ainda sendo em figura humana, não era uma obra meramente humana, mas uma obra divina. Por isso que ele, sendo Deus, ele diz: eu vou me esvaziar. Para essa obra ser perfeita, ela precisou passar e passou por um processo de esvaziamento, no qual talvez ele pegou o projeto humano que nós iríamos imaginar, de plano de navegação maravilhoso, e falou: tudo isso aqui não serve para nada, porque eu vou caminhar na dependência do meu Pai. Por que eu estou falando isso para você e o que isso tem a ver comigo, com você? É que eu quero que você preste atenção nisso aqui. Talvez as obras, e a principal obra da sua vida, que você, não importa a idade que você tem, que você ainda está frustrado, procurando lugares para se encontrar e para se afirmar, não deu certo ainda, porque você ainda não passou pelo processo de esvaziamento. Essa obra ela só será completa e perfeita na sua vida se você reconhecer que para ela ser completa você tem que lembrar quem é o mestre da obra, quem planejou, quem sonhou e quem está executando essa obra. Essa obra é de Cristo Jesus que foi conquistada na cruz. Então, se você ainda está achando que a sua construção de vida, que a sua construção de família, que a sua construção de sociedade, que a sua construção de igreja, ela vai ser perfeita se ela seguir os seus planos, você acabou de dar errado, porque você não está seguindo o critério que o próprio Cristo seguiu. Que foi: eu me esvazio. Eu me esvazio da minha autoridade, do meu poder divino, sendo Deus, para me tornar semelhante aos homens. E o texto vai continuar e vai dizendo: e se encontrando em figura humana, foi servo. Olha o que Jesus faz para a sua principal obra de vida. Ele se esvazia, sendo Deus, ele se esvazia, ele se encontra em figura humana, e sendo humano, ele ainda abre mão ainda e se torna servo. E nós vemos Jesus representando isso na vida dos discípulos o tempo todo, irmãos. Ele senta com os discípulos e fala: vem aqui, é eu que vou lavar seus pés. Vem aqui, serve a multidão, não manda a multidão embora não, nós temos que servir essa multidão. Quando querem coroar Jesus, ele fala: não, ele vai embora, sobe para o monte, vai orar, desce dali e volta para caminhar com as pessoas. Então percebe que um processo de uma obra redentora de Cristo Jesus, ela passa por um processo de esvaziamento e de se encontrar em figura de servo. Quais são os planos que você tem arquitetônicos de vida? Tem alguns aí que estão com os planos mais confusos que os de Niemeyer. Que é bonito, né? Mas não sei quem já foi em Brasília aqui, levanta a mão. Ele visitou Brasília, Planalto lá. Se você não foi, é muito bonito, mas tem uns negócios que você fica coçando a cabeça e fala assim: mas como é que esse cara pensou? Essa coisa é meio maluco, né? Não é possível. Faz muito sentido. Em São Paulo tem algumas obras lá do Niemeyer lá, que você também dá uma olhada e fala assim: se alguém gosta, irmão, se é seu gosto. Eu falo, mas tem umas coisas que é meio estranhas. Tem a igreja lá, né? Em Brasília tem a igreja que tem o ovo, né? Se tem um ovo no meio da igreja, o que esse cara pensou? Não sei, tem uma explicação. Vá lá, eles vão te explicar o que é, o porquê, o que representa. Mas tem coisa que faz muito sentido. Mas na cabeça da pessoa faz sentido. Então tem alguns de nós que nós estamos com os planos igual ou mais assim que o Niemeyer. Faz muito sentido na nossa cabeça. Mas talvez não tenha nada a ver com os planos e com a obra de Cristo para a sua vida. Tem alguns aqui que estão querendo ser prédio e Deus falou para você ser só um sobrado. Tem alguns aqui que estão achando que eu vou ser uma cabana rústica, tropical do Brasil, com ventilação natural. E Deus está falando: não, você é uma obra moderna, diferente, com ar-condicionado, não vai ser ventilação natural.
E tem alguns que estão falando, não, eu sou uma varanda gourmet. Ó, tudo aqui é bonito, moderno, tal, tudo atualizado. E Deus está falando, não, você é só um jardim lindo e maravilhoso no qual eu habito. Ponto. Não precisa de mais nada. Sabe qual é a resposta de qual é a obra que Deus e qual é o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida? Sabe onde você vai encontrar a resposta disso, irmãos? É diante dele. É sabendo qual é o propósito daquele que começou a te desenhar e te desenhou, e foi do barro que ele te gerou, e o sopro da vida fez você nascer, que fez e que faz você encontrar o propósito. Porque tem alguns de nós que estão achando que a vida é um fatalismo. Sabe o que é o fatalismo? É uma fatalidade, é um acaso. Tem alguns de nós aqui hoje que estão vivendo dessa forma, achando que a sua vida é um mero fatalismo. Que você nasceu porque você nasceu, e você viveu porque você viveu, e vamos ver o que dá, e vamos ver o que tem para frente. Eu vivo amanhã, o hoje, porque o amanhã vamos ver, e por aí vai. E você acha que a sua vida é um acaso. Você acha que a sua família é um acaso. Você acha que o lugar onde você está é um acaso. Mas Filipenses capítulo 1, Paulo vai dizer que aquele que começou, então alguém começou a sua vida, você não é o acaso. A sua vida não é por um acaso. As coisas e as circunstâncias que aconteceram e acontecem na sua vida não é um acaso. A questão é, você faz dessas questões e esses desafios que acontecem na minha e na sua vida, na vida das nossas famílias, você faz isso ser uma obra do acaso, ou você consegue estar entendendo e sabendo, lembrando que tem alguém que começou uma boa obra e vai terminar? Eu quero olhar e quero nessa manhã clamar a Deus para que Deus fale ao seu coração, para que você lembre que a sua obra, você é uma obra de Cristo Jesus. Mas sendo uma obra de Cristo Jesus, você precisa abrir mão dos seus planos e dos seus projetos, para que os planos e o projeto de Cristo Jesus aconteçam na sua vida. E esse processo é um processo de esvaziamento, não é um processo de continuar trazendo para si aquilo que Deus não mandou você trazer. Eu quero que você se encontre com Cristo dessa forma, porque no capítulo 3, depois, Paulo, no capítulo 2, ele dá esse exemplo de Cristo Jesus, e depois, no capítulo 3, ele vai continuar e ele vai deixar claro que ele entendeu que esse processo ele deveria viver para a vida dele. Porque lá no capítulo 3, dá uma olhada no 3, o 4, se você quiser você pode ouvir ou acompanhar. No capítulo 3 e 4, no capítulo 3, a partir do versículo 4, ele fala assim, lá a partir do B, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo está olhando e falando assim, se tem alguém que tem razão para acreditar nos projetos pessoais de vida, eu mais ainda. Por quê? E aí ele vai dar razão. Porque circuncidado no 8º dia de vida, ou seja, a família dele era uma família que cumpriu com o ritual judaico desde o início. Cumpriu com isso, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei era um fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele dá toda a lista assim, olha, você quer alguém para dizer que eu tenho um plano, que a minha obra humana está perfeita, sou eu. E ele começa a dar lista, tudo que o povo na época admirava, entendia que era maravilhoso de ser elogiado e considerado grande coisa, Paulo vai dizer, olha, eu era tudo isso, olha aqui, a minha lista está completa. Daí no versículo 7 ele fala assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. No capítulo 2, que ele fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que esvaziou-se a si mesmo. No capítulo 3 ele está dizendo, eu entendi esse processo. Eu estou me esvaziando de tudo aquilo que vocês admiram e buscam ter, para que um admire o outro. Eu estou me esvaziando, eu também fiz isso. Por quê? Por causa de Cristo. Então eu quero orar nessa manhã pela sua vida e pela minha vida.
para que a gente possa entender aquilo que Paulo entendeu de Cristo e buscou levar a igreja de Filipe a viver. Entendendo que nós somos uma obra no qual Deus é quem planejou, Deus é que está planejando, mas é Ele que tem que fazer, não nós. Não são os seus materiais, mas são os materiais de Cristo. Convida você a experimentar o processo de esvaziar-se e deixar-se se encher por aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Para que assim você possa ser uma obra-prima de Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus. Porque Ele começou e Ele vai terminar até o dia que Ele voltar. E é para isso, e é por isso que nós temos aqui a nossa ceia. Porque a ceia, ela não representa que nós somos merecedores de tomar do cálice e comer do pão. A ceia é o símbolo e a representação viva e que o povo de Deus faz sempre em nome de Cristo Jesus, para lembrar que foi por causa de Cristo, é por causa do sacrifício dele, por causa do esvaziar-se, o entregar dele até a cruz, é que nós nos chegamos e lembramos do que ele fez por nós. Então você sim é uma obra de Cristo Jesus, ele tem planos para você. Toma da ceia, come do pão. Você que teve esse encontro genuíno e verdadeiro com Cristo Jesus. Lembrando nessa manhã que Ele está fazendo uma boa obra na sua vida. Não porque você merece, não porque você tem o maior plano arquitetônico na sua mão, mas porque Cristo conquistou isso na cruz. Então nessa manhã nós sempre temos vários infinitos significados que nós podemos lembrar da ceia. Mas essa manhã eu quero desafiar você a pensar nisso. Nesse momento da ceia. Lembrando que essa obra é possível por causa daquilo que Ele conquistou na cruz. Por causa daquilo que Ele fez por mim e por você. Quero convidar você a curvar a sua cabeça, para nós orarmos. Convidar você a se preparar para a ceia. A Bíblia vai dizer para nós nos examinarmos a nós mesmos antes de tomar a ceia. Então eu quero convidar você a se colocar diante de Cristo nesse momento. E que você possa colocar a sua vida diante dele. A Bíblia vai dizer que algumas pessoas, por não se examinarem, comem e beberam indignamente. Então examine-se, coloque a sua vida diante de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado porque nós sabemos que quem está começando essa obra, quem sonhou com todo esse projeto, não fomos nós. É o Senhor. Nós não somos, Deus, os melhores nos nossos planos. O nosso plano é que gerou tanta dor em toda a humanidade, Senhor. Então nós queremos reconhecer a nossa incapacidade e lembrar que nós precisamos do Senhor. É o Senhor que tem planos maravilhosos para nós. É o Senhor que tem planos de paz, é o Senhor que tem planos de renovação, de reconstrução, é o Senhor que tem planos de perdão, de renovação, de esperança. É o Senhor que faz isso em nós. Então, Senhor Jesus, nos ajuda a lembrar que aquele que começou a boa obra é fiel e vai terminar. O Senhor tem planos. Então, Deus, nos guarda nessa manhã, que nós possamos nesse momento colocar os nossos corações diante do Senhor. E que o Senhor possa ser quem vai nos conduzir, quem vai falar aquilo que nós devemos ou não devemos, Senhor. Queremos te pedir perdão por aquilo que nós entendemos que nós precisamos. Queremos te pedir perdão por acharmos que nós somos os melhores para decidir qual é os planos e qual é a obra do Senhor na vida até de outras pessoas, quando nós não sabemos nem da nossa. Nos perdoa, Senhor, para isso. Mas nos conduza para o caminho que o Senhor tem. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.